O resumo de Os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes de Stephen Covey está prestes a começar. Aproveite! Ponto principal 1. Cuidar de uma família não é fácil. Não tente estar certo o tempo todo, porque na maioria das vezes isso não acontece. E para ser sincero, muitas vezes você nem sabe exatamente o que está fazendo. Ser um bom, ou até excelente pai ou mãe não tem a ver com ser inteligente, ou saber sempre o que dizer ou fazer. O mesmo vale para o casamento. No entanto, o que diferencia famílias com dificuldades daquelas que parecem bem-sucedidas é o fato de que as famílias bem-sucedidas têm um plano. Elas sabem onde querem chegar. Esse plano funciona como uma ferramenta para avaliar o que está dando certo e errado, e possibilita que a família volte ao caminho certo quando sai dos trilhos. É como pilotar um avião. Antes da decolagem, os pilotos elaboram um plano de voo. Eles sabem para onde precisam ir e qual direção seguir para chegar lá. Mas, assim que o avião está no ar, diversas forças, internas e externas, podem interferir e fazer o avião desviar da rota. O que garante que eles não se percam é justamente o plano, e o fato de estarem sempre ajustando a rota com base no que acontece. Se você quer que sua família funcione bem, pare de tentar ter razão o tempo inteiro. A maioria das pessoas não pensa em planejar o futuro da família. Simplesmente decidem formar uma família porque estão apaixonadas e querem se casar. O problema é que o amor, por mais importante que seja, não é suficiente para construir um lar bem-sucedido. Se você não tiver uma visão clara de onde deseja que sua família esteja no aspecto físico, espiritual e social, vai acabar sendo levado pelo vento e, provavelmente, não vai gostar do lugar onde irá parar. Por isso, crie uma visão para sua família. Coloque essa visão no papel. Elabore planos para torná-la realidade. Releia esses planos com frequência e use-os como referência para avaliar o progresso da sua família. Parece difícil? Não precisa ser. Este resumo tem como objetivo ajudá-lo a construir esses elementos com a participação de todos os membros da sua família. Você vai aprender com os mais de 20 anos de experiência de Stephen Covey, ajudando famílias a alcançar o sucesso. Independentemente de como sua família estiver hoje, se houver disposição para mudar, muita coisa pode melhorar. Ponto principal 2. Pare de ser reativo. Sempre que algo acontece com você, você tem duas opções de resposta: ser reativo ou proativo. Uma resposta reativa acompanha o calor do momento. Por exemplo, dar um tapa no seu cônjuge após ser magoado é uma reação reativa. Você está apenas respondendo à emoção que sente naquele instante. Por outro lado, escolher se afastar por um tempo para acalmar a mente e lidar depois com a situação de forma mais equilibrada é uma resposta proativa. A proatividade considera o contexto geral e age a partir disso. Já a reatividade faz o oposto, leva em conta apenas o que está acontecendo naquele momento. O primeiro hábito das famílias eficazes é exatamente esse: ser proativo. Hábito 1. Seja proativo. A proatividade pode evitar muitos estresses desnecessários na sua vida familiar. Pense novamente no exemplo acima. Reagir por impulso e com agressividade não resolveria o problema, e provavelmente só o tornaria ainda pior. Já optar por se afastar e conversar depois, com mais calma, pode evitar horas ou até dias de discussões desgastantes. Ser proativo é escolher resolver os problemas considerando um objetivo maior. E qual seria esse objetivo no exemplo citado? Viver em amor e harmonia com seu cônjuge. Se esse for o objetivo, você tomará decisões conscientes para proteger e fortalecer essa convivência. No próximo ponto, vamos falar mais sobre como criar esse objetivo maior. Por enquanto, veremos 4 pontos fortes dos seres humanos que os ajudam a agir com proatividade. São dons exclusivamente humanos. Os animais não os possuem. Quais são eles? Autoconsciência. A capacidade de perceber o que está acontecendo à sua volta. Consciência. A voz interior que mostra o que é certo e errado. Imaginação.
a habilidade de visualizar o que pode acontecer antes que aconteça, vontade, o poder de tomar decisões e agir. Esses 4 dons funcionam como músculos. Quanto mais você os utiliza, mais fortes e eficazes se tornam. Ponto principal 3. Tudo é criado 2 vezes. Primeiro na mente, depois no mundo material. Agora, vamos falar sobre como criar os ideais familiares que são importantes para você. Isso servirá como um roteiro para o destino que sua família deseja alcançar, e será construído com a participação de todos, para que cada membro esteja alinhado com essa visão. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Existem várias formas de aplicar esse hábito no dia a dia. Você pode utilizá-lo, por exemplo, para planejar as atividades da família com 1 semana, 1 mês ou até 1 ano de antecedência. No entanto, o foco aqui é criar uma declaração unificada de missão familiar. Dizemos unificada porque essa declaração deve refletir as ideias e os desejos de todos os membros da família sobre o tipo de vida que desejam construir juntos. A participação de cada um é fundamental. Afinal, quanto mais as pessoas participam da criação da missão, mais comprometidas estarão com ela. Por isso, é importante ouvir todas as opiniões, inclusive das crianças pequenas. A seguir, algumas orientações para construir essa declaração em família. Observe se o ambiente emocional está adequado para esse tipo de conversa. Se o casal estiver enfrentando conflitos, ou se houver tensão entre pais e filhos, é importante resolver essas questões antes de iniciar uma conversa sobre a missão da família. Depois disso, organize um momento especial, como uma reunião leve e descontraída. Pode ser um jantar em casa, um piquenique ou qualquer outra atividade que traga prazer e conexão. O objetivo é criar um clima positivo e acolhedor, porque ninguém deve se sentir pressionado ou desconfortável ao falar sobre o futuro da família. Com o ambiente preparado, é hora da conversa. Faça perguntas sobre os valores familiares, o tipo de convivência que cada um gostaria de ter e o que poderia ser melhorado. Se for apenas você e seu cônjuge, revezem nas perguntas. Se tiverem filhos, apenas uma pessoa pode conduzir enquanto os demais colaboram com perguntas e sugestões. Veja algumas perguntas que podem guiar esse momento. Qual é o propósito da nossa família? Quais são nossos principais objetivos como família? O que gostamos de fazer juntos? Como nos divertimos juntos? Que tipo de futuro financeiro queremos construir? Quais regras ou princípios devem orientar a nossa cultura familiar? Espere respostas variadas. Essas ideias serão a base para o primeiro rascunho da declaração. No fim das contas, o mais importante é que o conteúdo reflita decisões e valores com os quais todos concordem. Ponto principal 4. Crie uma estrutura para manter viva a conexão familiar. Você pode perder seu emprego, sua casa, sua carreira ou qualquer outra posição que ocupa hoje. Mas tem uma coisa que você nunca vai perder: o seu lugar na família. Mesmo depois da morte, você continua presente no coração e na memória das pessoas que ficam. Por isso, a família é um compromisso permanente. E se isso é verdade, faz todo o sentido que ela seja uma de suas maiores prioridades. O que é importante não pode ser deixado de lado por coisas pequenas. Johann Wolfgang von Goethe. O terceiro hábito trata justamente disso: dar à família a prioridade que ela merece. A maioria das pessoas tem boas intenções com relação à família. Querem estar presentes na vida do cônjuge, dos filhos, dos pais. No entanto, as pressões e exigências do dia a dia acabam afastando essas pessoas daquilo que mais valorizam, e quase sempre contra a própria vontade. Você se identifica com isso? Essa é uma armadilha muito comum na sociedade atual, sobretudo por questões financeiras e profissionais. Mas existe uma forma de equilibrar as coisas, criando estruturas práticas para sustentar uma vida familiar saudável. A seguir, apresentamos 2 estruturas poderosas que têm ajudado famílias ocupadas a se manterem conectadas. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Tempo semanal em família.
A primeira estrutura é separar um momento fixo da semana para que todos da família se reúnam. Esse tempo deve ser reservado exclusivamente para a convivência e troca genuína. Desligue a televisão e guarde os celulares e outros aparelhos eletrônicos. A ideia aqui é estar 100% presente uns com os outros. Pode ser um jantar especial ou até um dia inteiro juntos. Escolha o formato que melhor se encaixar na rotina de vocês. Façam perguntas, conversem sobre a vida, compartilhem sentimentos e histórias. Se for possível fazer isso diariamente ou algumas vezes por semana, ótimo. Mas para a maioria das famílias, uma vez por semana já é um bom começo. Escolha ao menos um dia da semana e cumpra esse compromisso com seriedade. Nada deve impedir esse encontro. Se sua família tem mais de 2 pessoas, as reuniões em grupo não são suficientes para construir laços profundos com cada um. Por isso, é fundamental criar também momentos de conexão individual com seu cônjuge e com cada um dos filhos. Faça o mesmo que faria no encontro em grupo, só que em um nível mais pessoal, direto com a outra pessoa. Ponto principal 5. Ninguém gosta de perder. Temos uma inclinação natural para gostar de vencer. Queremos ter sucesso na escola, nos esportes, no trabalho e em todas as outras áreas da vida, onde de alguma forma sentimos que estamos competindo uns com os outros. Desde a infância até a vida adulta, estamos disputando atenção, notas, recursos, elogios e assim por diante. Apesar de haver um lado positivo nisso, o espírito competitivo não funciona bem em relacionamentos íntimos. Você não pode se relacionar com seu cônjuge como se estivesse em um jogo de ganha-perde ou perde-ganha, e esperar que ele retribua com carinho. Ninguém gosta de perder. Quando sentimos que estamos sempre ficando para trás, nosso cérebro ativa emoções negativas que nos levam a discutir ou guardar ressentimento, principalmente se acreditamos que deveríamos ter vencido. No ambiente de trabalho ou nos estudos, a competitividade pode ser útil, mas ela não deve ser levada para dentro de casa. Ao lidar com sua família ou com qualquer pessoa com quem você tenha uma relação próxima, o ideal é adotar uma mentalidade de ganha-ganha e não de vitória individual à custa do outro. Hábito 4. Pense no ganha-ganha. Coloque esse princípio em prática no seu dia a dia, especialmente quando quiser que um familiar faça algo que ele não deseja fazer. Em vez de agir com egoísmo e enxergar apenas o seu lado da situação, procure entender o outro. Descubra o que ele deseja, do que ele tem medo, por que está resistindo. Com esse entendimento, proponha um acordo, uma solução que beneficie ambos, em que todos saiam ganhando de alguma forma. Para que o acordo funcione de verdade, ele precisa ter consequências claras para quem não cumprir sua parte. Como estamos falando de família, essas consequências não precisam ser rígidas ou punitivas, mas devem ser suficientes para manter o compromisso vivo e respeitado por todos os envolvidos. Ponto principal 6. Queira entender os outros de forma genuína. Sabe qual é a maior causa de brigas e discussões entre as pessoas? É algo que ninguém gosta de admitir que tem, mas que quase todo mundo demonstra no dia a dia. Já adivinhou? O egoísmo. Isso mesmo. Esse é o grande motivo por trás de muitos dos nossos conflitos. Queremos ser compreendidos, mas não temos a disposição de ouvir o outro primeiro. É uma contradição enorme, se pararmos para pensar. Imagine um casal gritando um com o outro. O marido exige ser ouvido e compreendido antes de escutar a esposa. Mas a esposa, por sua vez, só está disposta a conversar depois que ele a ouvir. O que acontece nessa situação? Nada muda. Eles continuam discutindo sem chegar a lugar algum. E, de alguma forma, fazemos isso o tempo todo. Talvez de maneira menos explícita, mas com a mesma lógica. Há apenas uma forma de quebrar esse ciclo: deixar o egoísmo de lado e se dedicar a ouvir o outro de verdade. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. A necessidade de ser compreendido é tão vital quanto a necessidade de oxigênio. Quando estamos sem ar,
nada mais importa até conseguirmos respirar. Com as emoções, é a mesma coisa. Quando uma pessoa se sente incompreendida, nada mais faz sentido para ela, além de ser ouvida. O anseio mais profundo do coração humano é ser compreendido. Stephen Covey. Se você oferecer esse ar psicológico às pessoas, elas estarão muito mais dispostas a escutar o que você tem a dizer. E isso pode ser mais simples do que parece. Basta mostrar que você se importa de verdade. Pergunte como a pessoa se sente, ou por que ela está se sentindo daquela forma. Escute com atenção e empatia. Deixe a pessoa terminar antes de apresentar sua opinião ou ponto de vista. Converse sobre o hábito 5 com os membros da sua família e transforme essa prática em parte da sua cultura familiar. Ponto principal 7. Crie sinergia na sua família. Sinergia é o que acontece quando várias partes de um sistema trabalham em harmonia para alcançar um objetivo em comum. A palavra-chave aqui é harmonia. Partes diferentes podem até funcionar juntas sem harmonia, mas quando isso acontece, a eficiência e os resultados são bastante prejudicados. Para entender melhor esse conceito, vamos usar um exemplo claro da natureza: o corpo humano. Nosso corpo funciona bem porque nossos órgãos e sistemas trabalham em conjunto, constantemente interagindo entre si. Você enxerga com nitidez porque seus dois olhos trabalham juntos para formar imagens e enviá-las ao cérebro, que as interpreta rapidamente. Da mesma forma, a audição é mais precisa quando os dois ouvidos estão funcionando bem, diferente do que acontece quando apenas um deles está ativo. E a comparação fica ainda mais interessante. Se os órgãos que foram criados para atuar juntos passarem a trabalhar de forma isolada, os resultados serão muito inferiores. Pense neste exemplo. 2 pessoas decidem caminhar por 20 minutos. A primeira usa as 2 pernas normalmente. A segunda escolhe caminhar com uma perna de cada vez. Anda 10 minutos com a perna direita e depois troca para a esquerda nos 10 minutos seguintes. Quem você acha que vai chegar mais longe? Ambos usaram ambas as pernas, mas só um aplicou o princípio da sinergia. A diferença está justamente em usar as partes em conjunto, e não de forma separada. Hábito 6. Crie sinergia. Esse princípio também se aplica à sua família. Quando todos colaboram, respeitam as diferenças e unem forças em direção a um mesmo objetivo, o resultado é muito mais poderoso do que a soma das partes. Podemos dizer que a sinergia é o resultado dos 5 hábitos anteriores. Ela é a prova de que eles estão sendo colocados em prática. No fim das contas, a sinergia entre os membros da família é um dos elementos mais importantes para que a convivência seja saudável e harmoniosa. Mas essa conexão não acontece por acaso, ela exige tempo de qualidade juntos. Cada família tem seu próprio ritmo. Algumas desenvolvem essa harmonia com mais facilidade, outras demoram um pouco mais. Tudo depende da realidade de cada família e, especialmente, da forma como o casal se relaciona. Exceto em casos de separação, divórcio ou falecimento, a base da sinergia familiar está no relacionamento entre o casal. Como criar e manter a sinergia na sua família? Valorize e celebre as diferenças entre vocês. Mantenha as estruturas familiares já citadas, tempo semanal em família e momentos individuais com cada membro. Você sabia que uma pesquisa conduzida por Ginter e Pollack revelou que a estabilidade familiar está relacionada a maiores taxas de conclusão do ensino médio e da faculdade, além de melhores índices de empregabilidade? Ponto principal 8. A entropia também acontece nas famílias. Na física, o conceito de entropia é usado para descrever a desintegração gradual de qualquer coisa deixada ao acaso. Com o tempo, esse objeto vai se deteriorando até chegar à sua forma mais básica, na qual já não há mais o que se desfazer. Esse mesmo princípio se aplica à sociedade, e de forma muito clara, à estrutura familiar. Você pode aprender todos os princípios deste resumo e aplicá-los à sua família e certamente verá bons resultados. No entanto,
Se parar de colocá-los em prática, com o tempo começará a perceber um declínio lento, porém constante, na qualidade das relações familiares. O hábito 7 não traz um novo princípio. Ele serve para lembrar você de afinar o instrumento, ou seja, parar por um momento e refletir se os hábitos anteriores ainda estão sendo colocados em prática. Hábito 7. Afine o instrumento. O ideal é que essa renovação aconteça em 4 áreas principais da vida: espiritual, mental, física e social. Façam isso juntos, como família, mas também individualmente. A verdade é que você só consegue se relacionar bem com os outros quando está bem consigo mesmo. Pratique exercícios físicos, medite, leia, desenvolva sua mente, cultive amizades, faça o que fizer você se sentir bem, mas sempre lembrando que sua família deve ser uma prioridade em tudo isso. Com o tempo, essas ações de renovação podem se transformar em tradições familiares, que fortalecem os vínculos e deixam marcas profundas na história de vocês. Alguns exemplos comuns de tradições familiares: jantar em família, comemorar datas especiais juntos, aprender algo em grupo, compartilhar momentos de diversão, participar de atividades familiares que envolvam membros de várias gerações. Conclusão. A família é uma unidade especial, a menor célula da sociedade, mas hoje ela está sob ataque. Já não é possível contar com o apoio do mundo à cultura familiar como acontecia décadas atrás. Esses tempos ficaram no passado. A sociedade tem seguido um rumo que vai na contramão daquilo que fortalece a vida em família. Atualmente, enfrentamos instabilidade profissional, longas jornadas de trabalho, cansaço extremo, e tudo isso acaba afastando os cônjuges e desgastando o relacionamento entre pais e filhos. Além disso, há a influência constante da mídia e das redes sociais sobre os nossos filhos. Claro, a mídia tem os seus benefícios, mas também tem contribuído para destruir a vida de muitas crianças e adolescentes. Pesquisas indicam que grande parte dos jovens que enfrentam problemas com drogas, solidão, pornografia e outros vícios entrou nesse caminho por influência da internet ou de amizades das redes sociais. E como se isso não fosse suficiente, as taxas de divórcio continuam crescendo. As famílias estão se desintegrando ao nosso redor. E nos perguntamos: existe solução para tudo isso? Sim. Quando colocados em prática com amor, os 7 hábitos podem nos ajudar a construir lares dos quais nos orgulhamos. Para relembrar, aqui estão os 7 hábitos na ordem em que apareceram neste resumo. Hábito 1. Seja proativo. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Hábito 3. Primeiro o mais importante. Hábito 4. Pense no ganha-ganha. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Hábito 6. Crie sinergia. Hábito 7. Afine o instrumento. Experimente isto. Independentemente do tamanho da sua família, escolha um momento fixo, pelo menos uma vez por semana, para se reunir com todos e fortalecer os laços. Seja firme nesse compromisso e faça o possível para que ninguém falte. Resumo concluído. Por favor, tire um momento para avaliá-lo para que possamos contribuir ao máximo para o seu crescimento.